Você já parou para se perguntar por que aquela teimosa gordura da barriga nunca sai, não importa o que você faça? E se eu te dissesse que existem 8 coisas cruciais que ninguém te conta e que te atrapalham na busca da barriga perfeita? E a quinta coisa vai te surpreender. Muitos pensam que é só seguir uma dieta e malhar para trocar a barriga por um abdômen sarado. Embora haja muita verdade nisso, só fazer isso não basta. E tem muitos outros detalhes que normalmente passam batido quando o assunto é gordura abdominal, seja por parte de treinadores, influenciadores ou até mesmo médicos. Vamos começar falando sobre a genética, um fator que tem um papel enorme. Para ser mais direto, tem um estudo que mostrou que fatores genéticos influenciam de maneira significativa a distribuição de gordura no corpo. A pesquisa envolveu quase 360 mil participantes e descobriu que os homens acumulavam mais gordura ao redor do abdômen, enquanto as mulheres tendiam a armazenar mais gordura nos quadris e pernas. Pegando os dados de um banco de informações do Reino Unido chamado Biobank, os pesquisadores identificaram quase 100 genes que influenciam a distribuição de gordura, e muitos desses efeitos eram mais fortes ou exclusivamente presentes em um gênero do que no outro. Outro fator amplamente conhecido que influencia a distribuição de gordura corporal em homens é a testosterona. Um estudo mais antigo e uma análise publicada no Jornal Internacional de Obesidade apontaram que pesquisas recentes focadas em homens mostraram que a gordura na barriga cresce junto com a idade e com a queda dos níveis de testosterona. A boa notícia é que mesmo que você tenha uma tendência maior a acumular gordura na região abdominal, você não deve se conformar com isso. Dá para conseguir uma barriga mais enxuta, só que pode ser um pouco mais desafiador, porque seu corpo só vai atacar essa gordura depois de acabar com a dos outros lugares. Se você tem a tendência de estocar a gordura na barriga, provavelmente ela vai sumir primeiro das pontas, como mãos, pés e rosto, depois dos braços e pernas. E com o tempo a gordura vai encolher nos quadris e na barriga. Como os padrões do seu corpo para guardar gordura são provavelmente diferentes dos de outra pessoa, eu sempre digo que você não deve comparar seus resultados com os de ninguém. Em vez disso, você deve se comparar apenas a si mesmo, medindo com uma fita métrica, uma balança e como você se vê no espelho. Desde que você esteja fazendo progresso, mesmo que seja pequeno, continue nessa direção e a barriga vai ficar menor com o tempo. Outro mito sobre a gordura abdominal que tem sido cada vez mais esclarecido é o mito da redução localizada. Embora bem menos pessoas acreditem nisso nos dias de hoje, ainda há inúmeras pessoas em academias ao redor do mundo fazendo abdominais agora mesmo, acreditando que podem direcionar e reduzir a gordura da barriga. Mas ultimamente o mundo acadêmico deixou claro que você não pode eliminar a gordura abdominal apenas por meio de exercícios focados na região. Por exemplo, em um estudo publicado no Jornal de Pesquisa em Força e Condicionamento, os participantes se dedicaram a 4 horas de treinamento abdominal por semana durante 6 semanas. Mas apesar de todo o esforço, os exercícios abdominais não resultaram em uma perda significativa de gordura abdominal, nem em redução geral de gordura. A pesquisa concluiu que não houve efeito significativo dos exercícios abdominais no peso corporal, percentual de gordura corporal, circunferência abdominal e medidas de dobra cutânea abdominal. Resumindo, focar somente em intermináveis abdominais na busca por um abdômen tonificado e definido é, na verdade, uma perda de tempo. Em vez disso, seu foco principal deve estar na dieta. Garanta que esteja em um déficit calórico, consumindo alimentos reais, e você também deve estar consumindo proteína suficiente enquanto treina pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso ajudará a eliminar a gordura abdominal enquanto mantém a massa muscular durante o processo. Quer ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido? Confira o meu guia prático para hipertrofia. O link está no primeiro comentário fixado. Você sabia que a vitamina D também tem uma relação direta com a gordura abdominal? Isso mesmo. Estudos descobriram que pessoas com níveis mais baixos de vitamina D tendem a ter níveis mais altos de gordura abdominal e cintura maior. A vitamina D é produzida na pele quando exposta à luz solar e desempenha um papel fundamental em diversas funções do corpo humano. Isso explica sua associação com a proteção contra doenças cardíacas, diabetes e câncer.
No Brasil, aproximadamente 15% da população tem deficiência de vitamina D. Agora, você deve estar se perguntando por que a vitamina D causa níveis mais altos de gordura abdominal, certo? Não receber vitamina D suficiente pode prejudicar os níveis de testosterona. Uma pesquisa com 2.300 homens descobriu que aqueles com níveis adequados de vitamina D tinham níveis de testosterona muito mais altos do que aqueles que tinham deficiência. Os cientistas também encontraram uma ligação entre as mudanças nos níveis de vitamina D e testosterona durante os meses de verão, quando os homens recebem mais luz solar e, consequentemente, têm maiores níveis de vitamina D e testosterona. Portanto, se você não recebe muita luz solar e não toma suplemento de vitamina D, é aconselhável realizar um teste de sangue para avaliar seus níveis de vitamina D. Se for diagnosticada a deficiência, a suplementação com vitamina D3 ou a busca por mais exposição solar são medidas ideais para corrigir essa situação. Agora vamos abordar a questão da postura, algo mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Isso mesmo. Ter uma postura correta pode fazer com que sua região abdominal pareça mais fina. Quando você fica em pé ou senta com uma postura adequada, sua coluna está alinhada e seus músculos abdominais ficam ativados. Esse engajamento não só ajuda a tonificar os músculos abdominais, mas também cria um efeito natural de core, o que faz com que a sua região abdominal pareça mais fina. Você pode até testar isso por conta própria. Sente-se em uma cadeira na frente de um espelho, relaxe as costas e observe sua barriga. Agora sente-se completamente ereto e olhe novamente para a sua região abdominal no espelho. Você verá que, quando você se curva ou se inclina para frente, sua barriga parece maior. Mas isso não é a única razão pela qual a postura correta é importante. Outro motivo é que uma postura inadequada, como ficar curvado para frente, pode enfraquecer os músculos abdominais e a parede abdominal, o que causa a protuberância da barriga para fora. Outro fato ignorado é que o sono importa muito. 62% dos brasileiros dormem mal, em grande parte devido a fatores como o trabalho em turnos, uso de dispositivos eletrônicos e a navegação nas redes sociais durante as horas de descanso. O problema é que essa falta de sono pode contribuir para o aumento da gordura corporal, como mostrou um estudo recente americano publicado no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Esse estudo revelou que a privação de sono, combinada com acesso livre aos alimentos, leva a um aumento na ingestão calórica e, consequentemente, ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. O estudo descobriu que a falta de sono resultou em um aumento de 9% na gordura abdominal total em comparação com uma rotina regular de sono. Outro problema pouco conhecido que afeta a gordura abdominal é a poluição do ar. Embora a alimentação desempenhe um papel muito mais relevante no que se refere à gordura abdominal, a poluição do ar proveniente da industrialização e modernização é uma ameaça séria para a saúde global e um fator de risco para diversas doenças. Pesquisas recentes sugerem que a poluição do ar pode contribuir para o aumento do sobrepeso e obesidade nas pessoas. Para reduzir o impacto da poluição do ar na obesidade e gordura abdominal, você também pode considerar o uso de purificadores de ar em sua casa para reduzir a poluição do ar em ambientes internos. Esses dispositivos podem ajudar a remover partículas e outros poluentes, melhorando a qualidade do ar dentro de casa. Mas, acima de tudo, mantenha um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada rica em antioxidantes, exercícios regulares e gerenciamento do estresse. Todos esses elementos podem ajudar a neutralizar os efeitos adversos da poluição do ar. Agora, é importante entender que nem toda gordura é igual. Embora perder peso de maneira geral seja benéfico para a saúde e o bem-estar, focar na redução da gordura abdominal apresenta vantagens ainda mais significativas. Isso se deve ao fato de que não estamos falando apenas da gordura que fica logo abaixo da pele, conhecida como gordura subcutânea. Estamos também nos referindo à gordura visceral, que envolve os órgãos internos na cavidade abdominal. Esse tipo de gordura tem um impacto maior na saúde em comparação com a gordura subcutânea encontrada em outras partes do corpo. Existem várias razões pelas quais a gordura abdominal merece uma atenção especial. Primeiro,
Ela está muito próxima de órgãos vitais como o fígado, estômago e intestinos. Isso significa que a gordura abdominal pode afetar diretamente o funcionamento desses órgãos, liberando substâncias inflamatórias que prejudicam suas atividades e podem levar a diversos problemas de saúde. Em segundo lugar, a gordura visceral desempenha um papel na produção de hormônios e outras substâncias que têm um impacto direto no equilíbrio hormonal do corpo. E, finalmente, a gordura abdominal é prejudicial para a saúde cardíaca. A Associação Americana do Coração afirma que mesmo pessoas com um índice de massa corporal considerado saudável podem enfrentar riscos cardiovasculares elevados, caso apresentem uma quantidade excessiva de gordura abdominal. Por fim, um fato que a maioria das pessoas não está ciente é que o estresse afeta a distribuição de gordura, especialmente a gordura abdominal. Se você tem altos níveis de cortisol, é mais provável que ganhe gordura abdominal e terá mais dificuldade em se livrar dela. Isso é respaldado por muitas pesquisas. Por exemplo, existe algo conhecido como a síndrome de Cushing, que é uma condição causada pelo excesso de cortisol e geralmente está associada ao aumento da gordura abdominal. É tão correlacionado que, quando a causa do cortisol elevado é tratada, a gordura abdominal tende a diminuir. Além disso, como mencionado pelo Instituto Americano de Estresse, primatas com níveis elevados de cortisol também desenvolvem obesidade abdominal, e estudos de laboratório confirmam uma correlação clara entre os níveis de cortisol e o acúmulo de gordura abdominal profunda. Além de estimular diretamente a gordura abdominal, o cortisol cronicamente elevado também pode fazer isso indiretamente, pois muitas pessoas tendem a consumir mais calorias quando estão estressadas. Portanto, certifique-se de adotar medidas para controlar o estresse, como adotar uma mentalidade positiva, dormir o suficiente, praticar meditação, passar tempo na natureza e passar tempo com a família e amigos.